pessoal! E aí, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai continuar o nosso estudo bíblico sobre o livro de Gênesis. Hoje nós vamos continuar conversando sobre o primeiro versículo do livro de Gênesis. Ele diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E hoje nós vamos prestar atenção em um outro detalhe desse versículo. E a realidade que a gente vai ver é que esse versículo de cara já diz Deus, sem explicação nenhuma de quem é esse Deus, de onde ele veio, o que ele faz. Deus não precisa de explicação nenhuma, porque ele por si próprio já faz clara todas as coisas. Isso mostra pra gente também que o livro de Gênesis não foi um livro que foi escrito por algum autor que quis convencer as pessoas da existência do Deus de Israel. Se esse livro fosse apenas uma literatura de algum autor que quisesse convencer alguém de algo, esse autor começaria esse livro da seguinte forma: existia um Deus chamado Deus de Israel, e esse Deus morava lá no céu, e esse Deus era de tal forma, e ele fazia tal coisa, e esse Deus resolveu criar a terra. Esse livro começaria desse jeito, mas Gênesis não é um livro de historinha. Gênesis não foi inventado. Gênesis é um livro histórico. Ele é uma narrativa histórica daquilo que aconteceu ali em Gênesis 1:1. Esse Deus que o autor, quando foi revelado por Deus pelo Espírito Santo, ele já conhecia. Para ele não foi uma surpresa simplesmente escrever um versículo tão direto dessa forma. Deus criou os céus e a terra, porque ele já conhecia esse Deus. Mas será que você conhece? Será que quando você lê esse versículo, você sabe que Deus é esse? Ou será que você tem um Deus na sua cabeça que não é o Deus real? Quem é o Deus revelado na Bíblia Sagrada? Nós vamos começar falando quem não é o Deus da Bíblia Sagrada. O Deus da Bíblia Sagrada não é uma energia, Deus não é uma força, Deus não é a natureza, Deus não é um mito, Deus não é invenção da nossa imaginação, Deus não é Alá, Deus não é Buda, Deus não somos nós. Mas então quem é o Deus revelado na Bíblia? O Deus chamado de Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quem é esse Deus? Será que você de fato conhece? O Deus da Bíblia, ele é real. O Deus da Bíblia é espiritual. Ele é um ser pessoal que toma as suas próprias decisões. Ele é o Deus que rege todo o universo. Ele é o Deus que pode todas as coisas, que faz todas as coisas. Ele é o Deus que sabe de todas as coisas, que não existe limitação de tempo ou de espaço físico para Ele. E não há outro além dele. Sabe por que é importante que você busque conhecer? Porque a pior mentira é aquela que se parece muito com a verdade. A própria Escritura já profetizou que nos últimos dias falsos profetas se levantariam. E são falsos profetas que dizem professar o nome de Deus, são falsos profetas que dizem crer em Jesus e que se parecem muito com cristãos, mas que do cristianismo não tem nada. Por isso que é responsabilidade sua buscar conhecer a Deus. Você deve consultar por si próprio as Escrituras, conhecer a Deus e buscar a Deus por si próprio, porque a Bíblia também diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Você pode estar achando que está professando a Deus e a Jesus Cristo, mas pode ser que você esteja professando um Deus que não é o Deus bíblico, que não é o Deus de Israel revelado na Bíblia. O Deus revelado na Bíblia é um Deus eternamente santo, é um Deus puro e verdadeiro, é o Deus que é amor e o Deus que é luz, é o Deus que se revela para nós como Pai, Filho e Espírito Santo. Na realidade, a palavra ou o termo Trindade não aparece na Bíblia Sagrada, mas o conceito e a revelação clara de que Deus é um Deus único, revelado em Pai, Filho e Espírito Santo, ela está presente em toda a Escritura. A revelação de um Deus que é único, mas que é ao mesmo tempo um Deus triuno, é uma coisa que nós não entendemos,
mas que nós cremos pela fé e pela revelação das Escrituras. Ele é o único que se comporta dessa forma. Nada mais no universo, ou em toda a natureza, ou em tudo que já se conheceu, se comporta dessa forma ou se apresenta dessa forma. E é por isso que não há analogia para que a gente entenda Deus dessa forma, mas Ele, na sua sabedoria, se revelou para nós dessa forma. É importante que a gente saiba também o que não é o conceito do Deus triuno e que é usado, infelizmente, por interpretações erradas das Escrituras. A primeira coisa, o cristianismo não é uma religião politeísta. Nós não temos 3 deuses, um Deus que é Pai, outro Deus que é o Filho e outro Deus que é o Espírito Santo. Não são 3 deuses, nós temos apenas um Deus e se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Outra coisa que a Trindade não é o Pai e o Espírito Santo como sendo uma única coisa e eles tendo um Filho separado de Deus, que é Jesus Cristo. E a Trindade também não são 3 formas de Deus. Não é que Deus pode assumir a forma de Deus Pai, ou Ele pode assumir a forma de Deus Filho, ou Ele pode assumir a forma de Deus Espírito Santo. Não é isso. Ele é um único Deus, que é também Pai, Filho e Espírito Santo. Ele se revela para nós dessas 3 formas que coexistem ao mesmo tempo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, um único Deus, o Deus da Bíblia. Por exemplo, o batismo de Jesus. Jesus estava presente na forma humana, sendo batizado por João Batista. E nesse momento a gente vê a descrição de que o Espírito Santo de Deus veio dos céus sobre Jesus. Enquanto isso, de forma audível, foi ouvido o Pai falando com o Filho. E o Pai falou assim: "Este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado." Ali a gente vê a coexistência clara das 3 pessoas da Trindade. Além disso, Jesus, quando estava se despedindo dos seus discípulos, ele fala: "Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." O próprio Jesus já falou para nós. E será que você entende quem é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? De uma forma extremamente simples, nós sabemos que Deus Pai é quem estabeleceu o plano de salvação para o homem. Nós sabemos que quem leva o homem ao arrependimento, quem transforma o homem e leva-o de volta a Deus é o Espírito Santo por meio da obra de Cristo. Deus, como um Deus triuno, já estava presente desde a fundação do mundo. Deus Pai criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. E todas as coisas eram perfeitas na criação. Mas o homem se desviou de Deus e o pecado nos afastou e nos distanciou de um relacionamento perfeito com Deus. Deus Pai, então, por amor à humanidade, por amor a você, Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para ser encarnado em forma humana. E Jesus, mesmo sendo Deus, se humilhou. Ele veio em forma humana, sendo 100% homem e 100% Deus. E Jesus, dessa forma, honrou e cumpriu as Escrituras. E Jesus foi humilhado, ele foi crucificado pelo seu e pelo meu pecado. E através do sacrifício de Jesus, nós temos acesso à graça e nós podemos restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Jesus, ao 3º dia, ressuscitou para a eternidade e está hoje com o Pai, e um dia ele voltará para buscar os seus. Quando Jesus voltou aos céus com o Pai não nos deixou sós, mas ele nos enviou um intercessor, um consolador, que se chama Espírito Santo de Deus. Ele nos revela que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador do mundo. E essa é a perfeição do Deus completo e absoluto que se mostra para nós de uma forma como um Deus
triuno. Buscar entender aquilo que você acredita, ao invés de simplesmente ter uma fé cega em alguma coisa que te ensinaram, não é errado. Procure conhecer a Deus por você mesmo. E que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, se inscreve aqui no nosso canal, assista aos outros vídeos se você ainda não assistiu e até a próxima. Tchau, tchau!